tá bom? Marcos 14, 43 ao 52. Nós vamos ver quando a passagem, quando Jesus é preso, na verdade, quando ele é entregue, né, por Judas, é a entrega de Judas, o grande discípulo traidor de Jesus, né? E vamos ver aí o que se passa com esse momento de Jesus ser entregue ou se entregar às autoridades e assim ser crucificado depois. Diz assim: logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espada e porretes a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando todos, os fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém? Quais são as nossas armas que nós usamos para a nossa guerra? Aliás, em que guerra nós estamos? Jesus estava travando uma guerra interior. Nós lemos isso na oração de Getsemane, suas emoções batalhando para que ele confiasse em Deus e tivesse forças para se entregar, mas era uma batalha espiritual. E nessa situação toda, numa das piores situações de Jesus e, portanto, na maior traição que já tem existido, né? Ninguém traiu o outro mais do que Judas traiu Jesus naquele momento. Por quê? Porque Jesus era amável, era o próprio Deus, era mestre, era gracioso, enquanto Judas foi abençoado por Jesus 3 anos. Judas teve a confiança de Jesus, e nós sabemos que ele era até mesmo tesoureiro, era ele quem levava as ofertas. Um homem que foi profundamente amado, traiu de maneira profunda, né? Temos na história algo semelhante, mas que não chega tão perto, a história de César. Eu não sei qual César que era, porque tinha lá vários, né? Mas um que pega um rapaz e o cria, ele adota, cria aquele rapaz, e ele faz aquele rapaz ser um grande capitão do exército. O nome dele é Brutus, e isso é histórico mesmo. E aí fazem todo um complô para matar César, e Brutus estava lá no meio. Daí que vem aquele ditado antigo, talvez você já tenha ouvido: até tu, Brutus, né? Talvez você já tenha falado para alguém isso: até tu, Brutus. É daí, até você que eu criei, que eu adotei, que eu criei como filho, você está na traição. Mas nem a traição histórica de Brutus é parecida com a de Judas, nem essa, né? Ou qualquer uma que tenhamos passado. E a gente vai ver duas partes dessa entrega. A primeira delas é óbvia: Judas entrega Jesus. O que Judas estava tentando fazer ao entregar Jesus? Eu acho interessante, irmãos, porque nós costumamos condenar Judas. Talvez em sua infância, quem sabe em sua adolescência, você já tenha malhado Judas. Já malhou Judas? Tem um boneco, né? Eu nunca fiz isso, mas diz que parece que é interessante. Você pega, dá umas porretadas no boneco lá e você malhou Judas, porque ele é um grande traidor, né? Tem uma história, e eu li como verídica, que um pintor antigo, contei já acho que essa história para os irmãos, um pintor antigo estava querendo pintar a ceia, a última ceia de Jesus. Não é o Leonardo da Vinci não, mas um outro. E ele queria modelos, ou seja, homens que fossem modelos vivos de quem ele iria pintar. Então ele sai procurando primeiro Jesus. Jesus vai estar no centro, então ele pinta primeiro Jesus para depois pintar os outros. E ele quer um rapaz assim de um sorriso leve, com um ar amoroso, com tranquilidade, para representar Jesus. Então ele acha um rapaz assim, o rapaz fica sentado na mesa por vários dias, e ele pinta lá Jesus,
ou a cara do rapaz não é mais para ser Jesus. Passa-se o tempo, demora, ele vai encontrar Pedro, e ele quer uma expressão facial que representa o que ele imagina, né, de Pedro. Então ele encontra algum outro para servir de modelo de Pedro, vai lá, pinta Pedro, João, Tiago, Tomé, e assim vai, e passam-se alguns anos, e ele quer encontrar Judas, um modelo para Judas, e ele descreve isso para alguns, ele diz, olha, tem que ser um homem que tenha ódio no olhar, alguém que não tenha empatia, que tenha uma tristeza profunda, que você perceba que essa pessoa fez coisas maldosas, e aí ele não encontra ninguém, ele acha um, acha outro, mas é difícil, até que alguém diz assim, tem numa prisão lá, um rapaz que descreve o que você queria, e aí ele fala, não, pode trazer esse rapaz sujo, né, de barba mal feita e tal, esse rapaz entra naquele local, que é um estúdio, né, de pintura ali, e ele entra cabisbaixo, ele começa a olhar aquele local, ele diz, eu já estive aqui, estou começando a lembrar, eu não lembro porquê, e aí ele olha o quadro, ele diz, agora eu lembrei, eu era Jesus, eu era o rapaz que você usou para representar Jesus, né? Essa história, que eu creio ser verídica, é muito interessante, passaram-se alguns anos, e alguém de sorriso leve, de tranquilidade, que poderia representar Jesus, um ser iluminado, seja lá como a gente descreva, agora parece Judas, né? Isso eu conto para exemplificar como Judas está, ou o caráter de Judas não está tão longe de nós, não está tão longe de nós, ou seja, nós podemos também trair o nosso mestre, nós podemos também entregá-lo de alguma maneira, né? Talvez não temos a oportunidade de Judas, graças a Deus, Jesus já morreu e ressuscitou, mas podemos em nosso coração, em nossa vida, constantemente em nossa rotina, fazer com que o nosso caráter seja deformado, e desse homem foi tanto que surgiu até no rosto dele, na face dele. Portanto, quem era Judas que entregou Jesus? O que ele estava procurando? Certamente, em primeiro lugar, ser aprovado pelo mundo. Você vê quando Judas vai até Jesus, ele vai acompanhado, e acompanhado de gente importante, principais dos sacerdotes, escribas, anciãos, e com ele uma grande multidão. Estava ali os líderes religiosos, estava ali a cúpula religiosa, ou seja, estava ali a elite de Israel. Agora Judas poderia ser um desses. Olha que caminho fácil, né? Para se tornar alguém lembrado, alguém aplaudido. Ele estava sendo aprovado pelo mundo, pelo menos naquele momento. Depois ele se arrependerá amargamente. É ele que foi como um dos 12, mas que se separou. Por quê? Para poder, talvez ele tenha achado que o elogio do mundo fosse melhor do que o elogio do mestre. Dizem dos puritanos, aquele grupo antigo, né, de ingleses, depois norte-americanos, que buscavam tanto o Senhor. Alguém já disse que os verdadeiros puritanos era como alguém que estava fazendo um teatro, né? Na época não havia show, mas um teatro para uma plateia de uma pessoa só. E quem disse isso dos puritanos estava querendo dizer que eles viviam para agradar a Deus. Essa era a única pessoa, por assim dizer, na plateia. Então viviam pensando em ser aprovado por Deus. Agora Judas não. Judas tinha o amor e o abraço do próprio Deus, Deus Filho, que é Jesus, mas ele resolveu ser aprovado pelo mundo, né? Nós sabemos que o louvor próprio não vale nada. O louvor próprio não deve ser feito por nós. Os elogios de nós mesmos são enganosos. Olha o que diz Gálatas 6:3. Tenho até que ler contigo, porque é relevante isso. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E na verdade, a Bíblia nos fala que nós devemos ser aprovados por Deus e não pelos outros. Por que Judas trai Jesus? Certamente existem muitos motivos, mas um deles é porque Judas queria a aprovação do mundo. E a aprovação do mundo, uma hora ou outra, sempre nos levará a entregar Jesus. Ele também é um traidor competente, porque ele
pensa num sinal que ele pode dar para atrair Jesus. Qual que era o sinal que ele deu? Um beijo, né? Um beijo. Eu fico imaginando que certamente foi muito bem bolado isso, porque ele pensou assim: olha, eu beijo Jesus, um sinal de tamanho amor, tamanho respeito, ou até intimidade. Jesus não desconfia, mas aí eles pegam Jesus, e aí eu fico fico bem dos dois lados, né? Mal sabia ele deveria saber, né? Foi bobo em não saber que Jesus poderia desconfiar, né? Na verdade, o amigo que trai um outro com um beijo é pior que o inimigo, né? E é verdade que pessoas usam a amizade para tirar proveito ou para trair os outros, né? Judas é um bom exemplo de alguém que usou da amizade de Jesus. Jesus, de um lado, um homem íntegro, um homem fiel, um homem amoroso, simples, e Judas usou da sua amizade para apresentar o seu mau caráter, a sua traição. E ele me ensina uma outra coisa também. Então, assim como eu posso querer ser aprovado pelo mundo, eu posso, ao invés de amar as pessoas, usá-las. Porque o que Judas fez foi responder o amor de Jesus com traição. O amor de Jesus com usar Jesus para se promover. Facilmente a gente é tentado a fazer isso. Facilmente. Seja na vida com o outro, aquele que se torna vulnerável conosco, que está perto da gente, que se torna íntimo. Mas a gente pode também, de alguma maneira, trair Jesus desse jeito, né? Usar da sua amizade, da sua benevolência, para querer ser promovido neste mundo. Não é isso que Paulo aponta desde a época de Timóteo, que ele fala que nos últimos dias, que já estava acontecendo em Timóteo, haveria gente com comichão nos ouvidos, querendo escutar apenas o que lhes agradava. E tinha doutores, ou que se diziam doutores, que falavam que era agradável. Talvez a gente pode usar da amizade de Jesus para se promover. Então eu posso dizer para você palavras benéficas, comichão nos seus ouvidos, apenas para eu me promover. Como é fácil, né? Dizer palavras fáceis, palavras bonitas, e aí você me aplaude, e aí eu usei Jesus para o meu bem e não para a glória dele. Eu creio que quando nós fazemos isso, nós caímos naquele segundo mandamento, que é usar o nome de Deus em vão. Acho que todo mundo que se levanta e diz assim: olha, Deus vai te dar aí um carro novo se você fizer tal e tal coisa, que normalmente consiste em dar uma oferta para quem está falando, né? Olha, Deus me falou isso quando Deus não falou nada. Deus vai fazer tal coisa, e quando Deus não falou, essa pessoa está usando o nome de Deus em vão. Judas talvez tenha sido pior, né? Não usou só o nome de Deus, mas a amizade do próprio Deus para atraí-lo. Mas lembre-se, viu? Toda vez que nós quisermos fazer algo assim, Gálatas no capítulo 6 também, no verso 8, mas eu leio o 7 também, que diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, nessa caminhada com Jesus, se nós semearmos do Espírito, da amizade com Jesus, colheremos certamente da vida eterna. E agora, vamos para a parte de Jesus. É verdade que Judas entregou Jesus, mas tem uma outra coisa, Jesus se entrega também. Interessante isso, que se Jesus não quisesse se entregar, nem toda a humanidade não pegaria Jesus, não o prenderia. A reação natural, que eu acho que todos poderiam e deveriam ter, seria uma reação de raiva, talvez, de violência, de falar algo pesado, né? É o que acontece com um discípulo. Marcos fala que é um discípulo, mas nós sabemos que era Pedro, que pega a espada e corta a orelha do servo lá, ou do guarda, que nós sabemos que o nome dele é Malco. E alguns conjecturam, eu acho que é até interessante isso, que ninguém pega uma espada e vai atacar outra e ataca assim, né? Então provavelmente ele foi querer arrancar a cabeça do guarda, e o guarda desviou e pegou na orelha dele. É uma possível explicação. Nós lemos em outro evangelho também que Jesus pega e recompõe a orelha do guarda, né? Marcos não conta isso, mas Jesus pega e demonstra até amor, aliás,
pelo guarda que vai prendê-lo. Talvez será um dos que chicoteia ele, não sei, imagino que não, né? Há um autor que conjectura que só sabemos o nome do guarda porque ele se converteu. Aí se diz assim, não, mas que pensamento que é esse? Que loucura é essa? Pense quantos anciãos que estavam lá, quantos escribas, quantos guardas, quanta multidão com tochas. Pode ser que a multidão seja 20, 30 pessoas, né? Num local fechado, aparenta ser muita gente. Mas no escuro, como que você vai saber o nome do guarda? Jesus curou ele, cada um foi para o seu lugar, vamos dizer assim. Então é possível que saiba, porque depois ele vai e continua caminhando com a igreja de Jesus, e quando um evangelista vai escrever, se sabe lá quem é o nome desse guarda. É uma possibilidade, claro, nós não sabemos ao certo, né? Mas a verdade que Jesus ensina para Pedro e para todos nós é que a reação natural à traição, de raiva e de violência, não é a reação espiritual. Jesus nos ensina que não se protege o reino de Deus com armas carnais. Nós lemos 2 Coríntios 10, fala que as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, não, mas elas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e levar cativo todo pensamento a Cristo Jesus. Portanto, nós não lutamos com as armas deste mundo e não tornamos o reino de Deus famoso por meio de qualquer artimanha ou de sabedoria carnal. Eu digo isso por causa de uma outra conjectura também. Aqui eu estou cheio de possibilidades, né? Alguns chegam a dizer que Judas traiu Jesus enganando-se a si mesmo. Uma possibilidade, conto para os irmãos talvez como curiosidade. Tradicionalmente nós dizemos que Judas traiu Jesus porque ele é mau caráter mesmo, porque ele fez a coisa errada. Mas alguns chegam a pensar que Judas, ele era um daqueles discípulos que acreditava que o reino viria de maneira carnal mesmo. Os discípulos acreditavam nisso, que o Messias iria lá, iria tomar o poder, ia destronar os poderosos, especialmente os romanos. Então, segundo essa interpretação, Judas começou a achar que Jesus estava demorando demais. Ele pensou assim, eu vou dar uma ajuda, eu levo as pessoas até lá, na hora de prendê-lo aí não tem como, aí ele vai se revelar e ele vai mostrar o poder dele, e aí acabou para os outros, né? Não sei se Judas, se passou isso no coração dele, até porque nós sabemos que o próprio Satanás entra em Judas durante a ceia, então é possível que isso não tenha acontecido. Mas é verdade que o reino de Deus não se torna famoso nem por armas, como Pedro, nem por artimanhas, nem por sabedoria carnal. Tiago capítulo 3 fala que há uma sabedoria, a partir do verso 13, há uma sabedoria deste mundo, que ela é carnal, que ela é facciosa, ela é maldosa, mas a sabedoria de Deus, ou a sabedoria que é espiritual, não, ela é benéfica, é misericordiosa. O que isso quer dizer? Que nós não ganharemos, ou não viveremos, melhor dizendo, no reino de Deus, de maneira carnal, seja por força carnal, seja por artimanha e sabedoria carnal. Não se constrói nada assim. Jesus está se entregando, e na entrega Ele está nos ensinando isso. Ele não deixa, não trai nem Judas de novo, e nem pega a arma com Pedro, né? Alguém já disse, gosto dessa frase, não se usa a ferramenta do diabo para construir um barco para Deus, né? Me lembro de algumas pessoas que estavam falando que estavam apostando no jogo do bicho, e apostando em loteria e tudo mais, e dizendo assim, mas pastor, quando eu ganhar eu vou dar o dízimo para a igreja. Oh, que benção, hein? Ou até mesmo, isso tem acontecido infelizmente, tenho visto até algumas reportagens, de igrejas em locais onde há traficantes muito poderosos, que o traficante se diz evangélico. Você já ouviu essa história? Tem traficante evangélico hoje em dia. Ou os parentes do traficante são evangélicos. E ele vai lá e ele investe na igreja, e o pastor acha tudo aquilo uma bênção, né? Não se usa a ferramenta do diabo para construir um barco para Deus. Gosto dessa frase, né? Ou seja, tudo que você vai construir para Deus não é com arma carnal, não é com artimanha carnal. Isso já vale uma outra lição para nós. Às vezes nós estamos nas nossas relações com os outros e nós dizemos assim, eu vou ser mais esperto. E não, você não será. Você poderá ser mais sagaz, mais maldoso que o outro.
mas se você for mais esperto de verdade, mais sábio, você trata como Jesus tratou Judas. Aí você fala assim, pô, mas Jesus morreu? Pois é, seguir Jesus é segui-lo para a sua morte também, né? Que não é muitas vezes uma morte física, graças a Deus, mas é o mortificar do seu orgulho, das suas razões, da sua grandeza, né? É interessante que a reação pacífica de Jesus desarma os outros. Essa é a segunda coisa que eu anoto aqui. Primeiro é que a reação natural seria uma reação de violência. Agora a reação de Jesus é uma reação pacífica. Jesus faz duas colocações, vamos dizer assim. Por que as armas? Ele pergunta algo do tipo, né? Por acaso eu sou um bandido? A palavra ali é malfeitor, né? Alguém rebelde contra o império. É importante também a gente frisar essa diferença aqui, irmãos. Porque quando Jesus é crucificado com dois malfeitores, talvez esses homens não fossem bandidos como nós consideramos hoje. Porque Roma crucificava, pense em alguém que está fazendo uma greve, um protesto, que está indo contra a maldade de Roma. Pronto, é um malfeitor. Dependendo do que falou, já vai ser crucificado. Agora Jesus está se indagando se ele era isso, né? A outra pergunta que ele faz é: eu não estava com vocês todo dia no templo? Por que vocês não me prenderam lá? Ele está desarmando eles, né? Por quê? Porque eles não queriam prender Jesus diante dos outros, diante da multidão. A multidão estava acolhendo Jesus, estava aplaudindo ele, e não seria tão bom. Na verdade, poderia causar uma revolução, enfim, contra os fariseus e contra todos aqueles líderes, porque estavam prendendo Jesus. Mas a reação de Jesus, apesar dessas perguntas, ela é pacífica. E eu penso que todas as vezes que nós vamos para Jesus armados, o amor dele nos desarma. Todas as vezes que nós vamos para Jesus com paus e pedras, por assim dizer, o amor de Jesus e o abraço dele nos desarma. A reação de Jesus é pacífica. O que nos cabe fazer então? Ir até Jesus. Às vezes nós não somos desarmados em nossa natureza carnal, não porque Jesus não é poderoso, mas porque a gente não está indo para Ele. Quer ver? Quando você está irado, a primeira coisa que você faz é orar? Aquela coisa, não vou nem perguntar, tá, irmão? Senão a gente mentiria aqui, todo mundo junto, né? Quando você está para tomar uma decisão, quando acontece algo com você que lhe mexe no seu humor, a primeira coisa você vai para Jesus, porque Jesus nos desarma. Isso é interessante. Então a gente ora, e pela oração, pelo tempo com Jesus, Ele vai moldando o nosso coração. Tem um autor, um cantor, eu já citei algumas músicas dele aqui, vou citar uma outra. O nome dele é Estênio Marços. E na música dele que fala sobre máscaras, eu não me lembro o nome, mas é algo como máscaras ao chão. Ele fala a seguinte frase: ninguém jamais falou como este homem. Eu fui prendê-lo e voltei liberto. Ninguém chegou tão perto, tocou minhas feridas. Ninguém falou assim da minha vida. Ninguém jamais falou como este homem. Em seu olhar, paixão e autoridade. No gesto, santidade. Fiquei envergonhado. Eu fui para ferir, voltei curado. Olha que benção, é? Todas as vezes que a gente vai para Jesus armado, Jesus está lá desarmado para nos abraçar, para nos acolher, para nos abençoar. Mas a pergunta é: você está indo para Jesus? Se até na sua morte, e com os guardas que o prenderam, que iriam açoitá-lo, Jesus foi assim. Ele é amoroso o suficiente para colocar você no colo, né? E para desarmá-lo, enfim, amá-lo da maneira correta. E a terceira coisa que eu anoto aqui é que as Escrituras foram cumpridas. Aliás, Marcos fala isso. Isso deveria acontecer para que as Escrituras fossem cumpridas. Mas Marcos não cita quais Escrituras. E eu fico imaginando os primeiros cristãos, provavelmente o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro a ser escrito. Alguém novo convertido, que não conhecesse o Antigo Testamento, deve ter ficado igual você quando vai assistir um filme e não vê o final. E agora, né? Qual a Escritura? Olha, uma delas é que ele foi contado entre os malfeitores.
A outra é que pelas suas pisaduras fomos sarados. A outra é que ele foi entregue como um cordeiro mudo ao matadouro. Pacífico, né? Mudo nesse sentido. A outra é que o sacrifício de Jesus foi projetado ou conhecido antes da fundação do mundo. E que o sacrifício de Cristo segurou a ira de Deus todo o tempo antes do sacrifício. E a ira de Deus se descarregou em Jesus. Várias profecias falam sobre isso. Então as profecias se cumpriram. Por final, irmãos, ou melhor, antes da conclusão, já que vamos de curiosidade hoje, no final do texto, nos versos 50 ali, 51, aliás, e 52, Marcos fala sobre um jovem que seguia aquela multidão só com um lençol. Fica imaginando que esse jovem era muito curioso. Ele estava saindo do banho, talvez, estava só com um lençol. Quem que faz isso, gente? Mas não dava para perder aquela situação toda. E uma curiosidade é que provavelmente esse jovem é o próprio Marcos, porque dificilmente ele escreveria isso tão sem conclusão de outra pessoa, né? Só está acoplado ali estas frases, essas duas frases que o jovem seguia, e tiraram-lhe ainda o tal do lençol e ele fugiu nu. Então talvez tenha sido ele mesmo, né, que tenha sido esse camarada aqui, mas apenas a título de curiosidade. Para a gente encerrar, quais armas você usa para promover o reino de Deus? Quais armas você usa em seus relacionamentos? As armas de Judas foram carnais: ódio, orgulho, egoísmo, traição. E qual foi a recompensa dele? O que ele semeou e o que ele colheu? E as armas de Jesus? Falo de armas num bom sentido agora, né? As armas de Jesus foram espirituais, né? O amor que ele demonstra, a paciência, a pacificidade, né? Enfim, aí eu pergunto para você, como uma lição disso tudo: você consegue enxergar Deus trabalhando na sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis? Talvez tenha sido uma difícil tratativa de Jesus consigo mesmo, de ver que tudo aquilo estava sendo conduzido pelo Pai, mas nós sabemos que estava. Nós sabemos que tudo ali estava sendo conduzido por Deus, mesmo a traição de Jesus, mesmo Judas dando um beijo nele. E aí, o que está acontecendo com você? Você consegue olhar e dizer: Senhor, eu não consigo ligar todos os pontos, mas eu sei que é o Senhor que está conduzindo. E a minha, vamos dizer assim, o meu desafio não é saber tudo. Meu desafio não é ter uma interpretação para mim, ou mesmo para você, chegar para você e dizer assim: olha, eu vou interpretar tudo que está acontecendo com você agora. Não. O meu e o seu desafio é enxergar Deus nisso tudo. Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo? E responder segundo o caráter de Jesus. Nas suas relações, nas suas decisões, naquilo que você faz, naquilo que você pensa. As suas armas podem ser mais bem comparadas com as armas de Judas ou com as armas de Jesus. São armas carnais ou espirituais? Com isso eu quero orar com você e pedir que o Senhor nos municie, né, nos dê muita capacidade espiritual para responder a alguém que se aproxime de nós, próximo a Judas, parecido com Judas, que o seja, mas responder com as armas de Jesus. Porque você é seguidor de Jesus, você não é seguidor de Judas. Porque você tem o caráter de Jesus, ou está desenvolvendo em você, e não o caráter de Judas. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela sua vida. Obrigado pela sua entrega, Senhor. Que coisa fantástica, que exemplo maravilhoso. Senhor, entregamos-nos a Ti, Senhor Jesus, e queremos segui-lo. Mas, Senhor, eu posso dizer por mim, se for me comparar, o meu caráter está mais próximo do de Judas do que do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu não traia, que eu não negue o Senhor, que eu não deixe o Senhor de lado, seja nas grandes ações, quando talvez sou provado e tenho que mostrar que sou um servo seu, mas também não nas pequenas ações, no dia a dia, quando ninguém está vendo. Senhor, também nas minhas relações, nos meus relacionamentos, que eu possa responder como Jesus. Jesus não foi um bobo ali que respondeu de maneira ingênua. Ele perguntou, ele indagou firmemente aqueles homens, mas ele não usou armas carnais, e sim espirituais. Ele foi amoroso,
até mesmo quando estava expondo Judas na sua traição. Ah, Senhor, que o nosso caráter seja próximo ao de Jesus, nos ajuda a amar aqueles que nos traem. Talvez não estaremos tão pertos, talvez não conseguiremos conviver tanto, mas nos ajuda a apresentar o caráter de Jesus. Me ajuda, Senhor, a não reagir a algumas situações como seria natural. No caso de Jesus seria a raiva, a violência, a revolta, mas nos ajuda a reagir de maneira espiritual. Ah, Senhor, e só se o Seu Espírito estiver conosco, só se estivermos cheios da Tua graça e do Teu Espírito Santo, porque agir já é difícil, Senhor, mas reagir é impossível. Só o Senhor nos controlando, Pai. Então nos ajuda a nos entregar a Ti em oração, a buscar o Senhor constantemente e viver assim de uma maneira consagrada e demonstrando o Seu caráter. Eu oro, Senhor, grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajuda ao sair dessas portas aqui, reproduzir mais e mais o caráter de Cristo em nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.